Bem-vindos a mais uma análise do nosso material histórico. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, nós vamos mergulhar em uma história de detetive absolutamente fascinante. A ideia é investigar como a maior floresta tropical e o rio mais volumoso do planeta ganharam o nome que têm hoje. E acreditem, essa história envolve mercenários europeus, clérigos investigativos, uma série de ilusões de ótica e, claro, muita, mas muita imaginação. Vamos lá? A grande pergunta que vai guiar a nossa explicação de hoje é super simples, mas muito profunda. De onde vem, afinal, o nome Amazonas? Geralmente, na história da cartografia, os lugares acabam herdando o nome de quem os explorou primeiro, ou então mantêm o nome indígena original das populações locais, certo? Mas Amazonas é uma anomalia total. É um nome importado diretamente da mitologia clássica grega e simplesmente colado no meio da América do Sul. Como isso aconteceu? Por que os europeus tinham tanta certeza de que um mito lá do Velho Mundo estava vivinho da Silva nas selvas do Novo Mundo? Para entender isso, dá só uma olhada nessa citação dos registros históricos europeus, a notícia de uma nação de Novas Amazonas. Essa ideia de mulheres guerreiras super ferozes ecoou pela Europa com uma força incontrolável. E não era só um boato qualquer, viu? Virou uma verdadeira obsessão que tomou conta da imaginação dos exploradores. Eles não estavam atravessando o oceano apenas atrás de ouro ou terras. Eles estavam ativamente caçando essas mulheres míticas. E se a gente acompanhar essa linha do tempo, fica fácil ver como a história viajou. Tudo começou lá nas Antilhas, na década de 1490, quando Colombo foi informado sobre a ilha de Matinino, que, diziam, era habitada apenas por mulheres. Aí, na década de 1540, o explorador Francisco de Orellana desceu o imenso rio já com essa ideia fixa na cabeça, procurando as tais guerreiras. O boato foi só crescendo até chegar na década de 1620, com as histórias bem exóticas de um cara chamado Bernardo O'Brien. Agora, preparem o espírito de detetive de vocês, porque é aqui que a coisa fica bem bizarra. Entrando agora no conto do mercenário Bernardo O'Brien. Vamos conferir o tipo de alegação que essa figura peculiar levou de volta para a Europa. Prestem bem atenção nisso. O O'Brien, que era um irlandês mercenário, voltou de uma expedição por volta de 1621 e soltou essa pérola. Ele afirmou com todas as letras que essas guerreiras atrofiavam, ou seja, cortavam e modificavam o próprio seio direito de propósito. Para quê? Só para conseguirem atirar melhor com arco e flecha, mantendo o esquerdo em tamanho natural. Isso ilustra brilhantemente o nível da imaginação selvagem daquela época. Essa história de ter o peito cortado era um detalhe clássico do mito grego original das Amazonas, e o O'Brien simplesmente reciclou essa lenda antiga, jurando de pés juntos que viu isso com os próprios olhos na América do Sul. Tudo isso, claro, para aumentar o próprio prestígio nas cortes europeias. E toda essa obsessão anatômica existia por causa destas armas que estão ilustradas aqui. O mito das Amazonas estava profundamente ligado à arquearia. Os exploradores europeus ficaram maravilhados com a ideia de uma nação inteira de mulheres tão dedicadas à arte da guerra que topariam até alterar fisicamente a própria biologia só para dominar o uso desses grandes arcos indígenas. Mas aí, a gente chega numa encruzilhada muito importante desta explicação. Afinal de contas, o que eles realmente viram? Será que inventaram tudo do zero, sentados num navio? Ou será que existiu algum gatilho visual real na selva, que, misturado com as expectativas europeias, gerou todo esse mal-entendido épico? A primeira grande pista para a gente desvendar esse mistério é linguística. Antes mesmo de descerem o rio, os exploradores ouviram o chefe indígena, Apária, falar sobre Ascônia Puyara, que é um termo tupi real que pode ser traduzido como mulheres tiradoras de flechas. Ou seja, havia sim uma semente de verdade. Existia um conceito real nas culturas nativas associando mulheres a armas, e isso foi o combustível imediato que incendiou a lenda europeia, que, convenhamos, já estava pronta para explodir. Mas a segunda pista, e talvez a peça-chave de tudo, vem dessa observação de campo do capitão André Pereira. Ele anotou que os guerreiros indígenas costumavam usar cabelos muito compridos, bem no estilo das mulheres europeias, e que de longe se assemelhavam muito a elas. Então o ponto crucial é este. No meio do caos das escaramuças ribeirinhas, com flechas voando de canoas a grandes distâncias, os exploradores simplesmente viram guerreiros formidáveis de cabelos longos atacando eles. Dá para entender direitinho o impacto psicológico desse encontro quando a gente contrasta a expectativa irreal com o cenário real. Na bagagem mental deles, a expectativa de encontrar um mito clássico, com uma anatomia modificada. No terreno, a realidade de homens indígenas de cabelos longos defendendo ferozmente suas terras. Junto ao medo, a distância e aquele desejo desesperado de encontrar algo fabuloso para contar aos reis europeus,
O erro visual era inevitável. Eles viram exatamente o que queriam ver. Passando agora para a investigação dos padres em Sorimões. É hora de ver como a exploração sistemática lidou com esse mito gigantesco. Avançando para o ano de 1639, o padre jesuíta Cristóvão de Acunha participou de uma expedição gigantesca pelo rio, liderada pelo capitão Pedro Teixeira. Os guias indígenas comentavam que as tais amazonas moravam em aldeias nos grandes lagos daquela região de Sorimões e que faziam comércio com outras nações. Bom, os padres de cadernos em mãos entraram nesses lagos. Eles navegaram extensivamente, investigaram as rotas comerciais, conversaram com inúmeras tribos e o resultado? Um absoluto zero. Nenhuma tribo de mulheres guerreiras existia por ali. E aí vem o grande e irônico desfecho dessa história de detetive nos registros do padre Acunha. Quando eles finalmente cruzaram as descrições dos nativos para entender quem eram aqueles seres dos lagos, descobriram que as temíveis amazonas eram, na verdade, botos. Isso mesmo, golfinhos de água doce. Os indígenas chamavam esses animais aquáticos de parajaguaras. O contraste aqui chega a ser cômico. Imaginem a cara da expedição ao descobrir isso. O velho mundo inteiro reescrevendo mapas, reis financiando frotas, mercenários inventando histórias sobre anatomia modificada e, no fim das contas, a origem de todo o alvoroço naqueles lagos era um simples e muito simpático mamífero de água doce. Mas, enquanto essa fantasia europeia se dissipa, é vital lembrar do que realmente existia naquele território. Por trás das lendas fantásticas e de todas essas confusões com golfinhos e guerreiros de cabelos compridos, existiam nações indígenas complexas, como os Omáguas e os próprios Solimões. Eram culturas vibrantes, com redes de comércio extensas, fabricantes de cerâmicas finas, canoas engenhosas e uma sociedade super sofisticada. A realidade das populações ribeirinhas era infinitamente mais profunda do que qualquer mito de aventureiro europeu. Para encerrar a nossa explicação de hoje, fica esta última e provocativa reflexão. É simplesmente extraordinário pensar no imenso poder de uma narrativa, não é? Um mito da Grécia Antiga, misturado com guerreiros de cabelos compridos e algumas lendas locais sobre potos, foi o suficiente para batizar permanentemente a maior floresta tropical do mundo e o seu rio mais poderoso. O nome Amazonas é um testemunho monumental de como histórias, boatos e a simples percepção humana moldaram irrevogavelmente o mapa do nosso planeta. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise visual e continuem sempre questionando a história por trás dos nomes que nos cercam.